São os nossos amigos de sempre, né, Preto? Não, e é bom manter, sabe, esses quadros visuais para a gente não esquecer que eles estão por ali, né? Aí a gente bate o olho assim, diz, opa, sabe? Sabe uma, Exatamente. sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo? Que uma vez eu estava num supermercado sem muita paciência e depois que eu dei uma resmungada com algum funcionário ou alguma pessoa, não lembro quem, eu virei e olhei a minha camiseta. Estava escrito Grupo Teatral Perseverança. Ou seja, puxa vida, né? Eu estou com essa camisa aqui representando uma causa, representando um trabalho e estou aqui me descontrolando. Então, essas questões visuais também acabam nos ajudando, né? Para nos dar uma lembrada e nos corrigir um pouco, né? Well, apresente-se para nós, meu amigo. Bom, eu sou o Daírson, né? Eu estou o Daírson. A gente tem que se habituar a falar dessa maneira, né? Estou, não estamos, não somos, estamos, né? Momento. Bom, não temos muito o que falar. Atuamos no movimento espírita há algum tempo, na casa espírita há mais ou menos 30 anos, não saberia dizer exatamente, a Sociedade Espírita Allan Kardec, onde nós atualmente trabalhamos como palestrante, como facilitador de grupos de estudo, e também estamos, não somos, estamos, vice-presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec, responsável por toda a área doutrinária da casa, bem como coordenador dos grupos mediúnicos, que são um número bem expressivo atualmente, em torno de 21, e contando com os grupos iniciantes, chega a 22, 23. E a turma se renova. No movimento espírita, nós atuamos como diretor da área da mediunidade da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de 2013 a 2015, aproximadamente. E na Sociedade Espírita Allan Kardec, que é a nossa casa-mãe, realmente é onde está o nosso coração, e que nós atuamos com muito carinho, com muito respeito, com muita responsabilidade nas tarefas aqui chamado, né? Eu sei que é complicado, mas tu conseguiria resumidamente falar um pouco para nós sobre a Sociedade Espírita Allan Kardec, quanto tempo ela já fisicamente presta os seus serviços sociais, de evangelização, de auxílio fraterno, e como é que estão as atividades agora no atual momento? A Sociedade Espírita Allan Kardec, este ano, dia 13 de julho, ela completa 126 anos. Ela foi fundada 13 de julho de 1894. E desde essa época sempre esteve envolvida com as atividades doutrinárias, aos conteúdos basados por Jesus e por Kardec, sempre seguindo esse critério das obras básicas, estudo das obras básicas e das obras de inquestionável valor doutrinário, as obras complementares. Nós temos a evangelização acontece aos domingos, o atendimento fraterno é diário, exceto nesse momento que todas as casas espíritas estão enfrentando. Nós temos grupo de passe, característica da nossa casa, um pouco diferenciada, salvo algumas outras casas grandes também. O nosso trabalho de passe começa às 8h30 da manhã e vai até o meio-dia, depois reinicia em torno das 14 horas e nós vamos às 6, e os dias da escola à noite nós ainda temos passes às 7 horas, diariamente, exceto no sábado, mas domingo também tem, que o domingo é o dia da nossa evangelização. Então, temos vários grupos de trabalhadores do passe com
trabalhos de 5, 7, 8 minutos, uma breve exposição, sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, o passe propriamente dito, então sai aquela turma e entra outra, e assim o dia todo. Há dias que nós temos um público relativamente grande, daquele pessoal ali em torno da Fernando Machado, e que na Andrade Neves não perdeu esse público, pessoal que ia lá também, acaba indo ali na Fernando Machado, agora no nosso novo endereço de todos esses trabalhos, mas é um trabalho diário, cotidiano. Nós temos muitos trabalhadores e também temos muitos estudantes. Nós temos estudos da doutrina espírita na segunda de tarde, segunda de noite, na quarta de tarde, na quarta de noite, na quinta de tarde, os mediúnicos, segunda, quarta, quinta. Então, nós otimizamos as nossas salas. Então, os trabalhos acontecem diariamente em praticamente todos os horários. Era isso? Sim, mas e nesse momento, quais as atividades que vocês estão conseguindo manter online ou até mesmo presencial? E agora, com a liberação do prefeito, vocês já têm um plano para voltar? Uma ideia de quando? O único trabalho que nós estamos efetuando são as palestras de sextas-feiras, das 19h30, inicia às 19h30, que são as palestras doutrinárias. Então, acontece na modalidade sala de vídeo, todas as sextas-feiras. Esta última sexta-feira foi a Rejane Reis, da Sociedade Espírita Lami, fez um trabalho muito interessante sobre o pensamento em tempo de crise. Um trabalho muito bom. E quanto aos outros trabalhos, nós ainda estamos analisando, porque o nosso público é muito diferente da maioria das nossas casas espíritas. Os nossos trabalhadores compõem daquela faixa etária de risco. 60 são os mais novinhos, às vezes, né? Com algumas exceções, mas a maioria dos nossos trabalhadores, nós temos trabalhadores jovens, não estou querendo dizer que não, mas a maioria dos nossos trabalhadores é composto de pessoas da faixa de risco. Então, realmente, tem que analisar, avaliar com muito cuidado, antes de abrirmos assim, de maneira mais ostensiva ou nos mesmos moldes que nós vimos trabalhando antes do fechamento, antes de tudo isso que está ocorrendo. O que você acha que nós vamos levar para o dia a dia da divulgação da doutrina, do estudo e do movimento espírita, as coisas que nós estamos aprendendo agora, hoje, não só na questão do aprendizado espiritual, mas também da questão da internet? O que tu acha que a gente vai levar para o nosso dia a dia do movimento espírita da nossa casa? Olha, são muitos desafios e é um aprendizado constante. As pessoas que não estavam muito acostumadas com as mídias, as lives, as salas de vídeo, por exemplo, tiveram que se preparar para isso, fazer estudos online. Aconteceu conosco para realizarmos as tarefas de sextas-feiras, nós precisamos aprender a usar o programa OBS Studio para fazer exatamente a sala de vídeo, aprender sobre chave de stream, transmissão, e todas essas questões que envolvem essa transmissão online. Da mesma maneira, é um desafio aos palestrantes gravarem os vídeos, os enviarem. Alguns aprender a usar o YouTube para isso, alguns gravam no telefone celular, usam o YouTube para colocar em nuvem, onde eu posso baixar aqui, onde eu estou, e fazer a transmissão naquele horário. Outros palestrantes gravaram com as suas câmeras e enviaram via nuvem também, pelo Google Drive, a gente baixou aqui, e é um desafio. Alguns não conseguem, não conseguem dominar a tecnologia, são
excelentes palestrantes, mas não consegue dominar esta tecnologia agora desse momento que se apresenta. Então, como você falou, além do aspecto do aprendizado muito que nós estamos tendo sobre paciência, sobre olhar o outro, sobre procurar colaborar com o nosso pensamento, mantendo todo aquele exercício que nos é necessário para que não fiquemos somente na teoria das lições de Jesus, das lições de Kardec, a todos esses outros aspectos também. É um aprendizado, um olhar maior para o outro, um entendimento para o outro das questões que envolve a todos nesse momento, seu conhecimento, seu entendimento de tudo o que está ocorrendo. Eu acredito que a própria saudade dos trabalhadores de estarem na casa espírita fortalece esse sentimento de união. Mesmo separados, mesmo sem aquele abraço, aquele aperto de mão que acontecem nos corredores das casas espíritas, a gente tem esse sentimento pelos amigos. E quando a gente se encontra, vamos dizer assim, dessa maneira virtual, na transmissão de uma sala de vídeo, numa live, e ouvimos os comentários, por vezes, alguns dizem assim, fulano, que saudade de você, Beltrano, que bom que você está aqui, que nós podemos nos encontrar. Às vezes nem falo do trabalho, ou da live em si, ou do palestrante em si, mas trocam aquela postagem entre um e outro de uma maneira carinhosa. E a gente sabe que tudo isso tem energia. Não tem um aperto de mão físico, mas tem essa troca de energia, e tudo isso é muito gratificante, no meu entendimento. Sabe que eu estava em casa e aí um dia pensei, puxa, vamos fazer umas lives diárias. E conversei com a Juliana, só a Juliana, vamos entrar eu e você aqui às 21 horas, vamos começar a conversar sobre cultura pop, né? E a pretensão era essa, eu ia começar a fazer umas lives assim para mostrar que nós estamos vivos, né? Nós artistas, a Haribo, a gente está vivo, né? E a gente também quer manter esse contato com as pessoas que nos assistem, outras pessoas que vão vir a nos conhecer e também mostrar para como é que está a nossa equipe, né? Aí a gente começou a chamar um dia a Carol, um dia o Volney, a Lese, o Leandro, que faz parte da parte técnica. Bom, para te ter uma ideia, hoje é o 24º programa, sabe? E nós já temos a nossa agenda para as 2 próximas semanas completa, sem repetir né? Às vezes repetindo que é o nosso amigo Paulo Baiar, que é palestrante espírita e psicólogo também. Então foi uma parte bem legal. E a Bianca estava falando aqui que a parte boa disso é que conseguiu pauta com palestrantes que às vezes fisicamente é impossível, né? Então ele pode estar na casa dele hoje, né? Ele faz uma palestra para o Daírson, faz uma palestra lá para os nossos amigos da Dom Tomé de Sapucaia. E se ele for um cara de fé mesmo, olha, chega no final de semana, acho que ele faz umas 4 lives para grupos diferentes. Bom, daí isso é o seguinte, antes da gente entrar no tema que você mesmo propôs, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, o Daírson Espírita. Estava num sítio, caiu uma maçã na tua cabeça, resolveu virar espírita, e dessa familiarização com o espiritismo, o que veio acontecendo contigo na tua capacitação, no teu estudo, até chegarmos à criação agora do grupo de estudos espíritas de Valdo Franco? Bom, para mim, muitos chegam no espiritismo pela dor, a grande maioria. Para mim, foi mais pela curiosidade. Aquela questão de adolescente, de contrariar os pais, no caso, em pauta, foi a minha mãe.
Uma amiga deixou um livro em casa, o Livro dos Espíritos, em cima de uma estante. E a minha mãe era evangélica, ela não percebeu. Mas quando eu cheguei do trabalho, eu olhei isso lá em meados de 78, 79, há pouquinho tempo. Então, olhei aquele livro e disse assim, o Livro dos Espíritos, mas que interessante. E a minha mãe se deu conta daquele livro que tinha ficado ali na estante e disse assim, Lito, não mexe nisso aí, que isso aí é coisa, aquela expressão que os antigos tinham, né? E como bom teimoso, como bom adolescente teimoso que eu era, aí me despertou a curiosidade mesmo. Disse assim, mas agora que eu vou ler, porque, né, parece interessante. E eu acredito que muitas das pessoas que leem a primeira pergunta do Livro dos Espíritos não tem como não puxar aquelas primeiras questões ali, não puxar pelo entendimento, pelo raciocínio, o que é Deus, não quem é Deus. Nossa, é um aspecto, assim, uma proposta filosófica muito significativa. E ali você não consegue pedir mais. Uma resposta, uma pergunta atrás da outra, numa sequência lógica, que era exatamente o método que Kardec utilizava, sempre partindo das questões simples para as mais complexas, e justamente de forma didática isso vai te puxando, te prendendo o entendimento, o conhecimento, aquela busca pelo conhecimento. Ali a gente nunca mais parou, né? Depois do Livro dos Espíritos, veio na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu ganhei de presente, e fomos aqui as outras lendo. Um dia passamos lá na Andrade Neves, na Sociedade Espírita Allan Kardec, e aquela aglomeração, gente, o que será que é isso? E alguém lá disse assim, aqui você tinha uma palestra. Eu disse, mas andei lendo alguma coisa, vou entrar. Entrei e nunca mais saí da Casa Espírita. Depois fui fazendo os cursos que a Casa tinha, fui me qualificando. Cada gente não está, né, Pedro? A gente está sempre aprendendo. Inclusive, se a gente ministra um curso, a gente aprende com os alunos. Há certas ocorrências, a gente que tem turmas e que troca essas turmas todo ano no estudo sistematizado da doutrina espírita, às vezes a gente tem pretensão de ensinar alguma coisa, que de alguma maneira a gente repassa um conteúdo espírita, mas às vezes recebe de retorno grandes lições. E precisamos estarmos atentos a todas estas lições. Então, eu diria assim que o espiritismo é um aprendizado constante. Também aprende a ter o cuidado com a doutrina espírita, cuidado com os ensinamentos de Jesus, com os conteúdos de Kardec, para termos realmente cada vez mais nos preparando enquanto ferramentas, aprendizes que somos. Nenhum de nós pode dizer que já está tudo, que já está pronto, que não tem mais nada que aprender. A cada obra que nos chega, a obra que nós propomos Luz nas Trevas, de alguma maneira reforça tudo o que nós estamos aprendendo com o Espiritismo, mas também nos traz muitas lições novas, que a gente vai somando a que a gente já tem, mas sempre prontos a outros aprendizados nessa caminhada que não é estanque, né? Que se perpetua. E que não vai parar quando a gente desencarnar também. Né? Se for aqui, se for fora. O Paulo diz que esse momento é muito significativo, que um dia a gente vai rir de tudo isso, nem que seja lá do outro lado, mas que vamos. Mas, dentro desse sentido, a gente precisa ter o sentimento de solidariedade com todos que estão passando pelas dificuldades. A gente sabe que muito desses desencarnes são programados, mas não é por isso que a gente vai deixar de pedir por eles, os familiares que às vezes entendem a ocorrência, não tem
compreensão exata de tudo isso. É um aprendizado constante, né? A todo... Sim, o espírita não tem como ser espírita e não ser praticante, né? Porque não tem como ser espírita e não praticar a fraternidade, o estudo, a caridade e o trabalho frequente de melhorar, né? De se melhorar. Vamos entrar no assunto de hoje, aí depois a gente fala desse banner aí que você está atrás de vocês, esse banner bonito aí. E foi você que propôs o tema, né? Joana de Ângeles, Luz nas Trevas. Ó, falando nisso, né, o primeiro livro que eu passei a estudar sobre Joana para fazer a peça de teatro foi esse aqui, Joana e Jesus. Não é estranho esse livro. Alguém me deu, né? Sabia que eu me lembrava dele. Muito você bem. Você me deu ele mesmo, você não me emprestou, né? Olha, já não lembro mais, mas acho que foi doação mesmo. Foi para a obra, né? Bom, então, essa obra Luz nas Trevas, já posso começar a falar? Sim, por favor. Então, essa obra Luz nas Trevas, olha só a capa. A capa já nos chama a atenção. Eu sei que não dá para ver direitinho ali, mas tem um homem numa espécie de uma beira de um poço ou de um abismo, e nesse abismo está escuro lá embaixo. Mas este homem, que num primeiro momento nos parece até e nos lembra Jesus, pouco a pouco iluminando aquele ambiente para baixo, mas na realidade a proposta do livro é que nós, com o conhecimento que vamos adquirindo com o Espiritismo, com a vivência, como o Preto bem colocou, com o exercício e o trabalho nas lides espíritas, nós possamos aos poucos irmos fazendo, sem nenhuma pretensão e sem nenhum demérito para ninguém, irmos nós mesmos nos tornando pontes de luz, iluminando o ambiente onde estivermos, no trabalho, em casa, não somente na casa espírita. E todos os capítulos desta obra, que são magníficos, como sempre, de Joana, todos eles nos falam desse sentido, do eu, não no sentido do orgulho, mas eu, ferramenta, para que possa haver, principalmente nesse momento de transição, sejamos fachos de luzes esparsos em pontos diversos, mas que possamos fazer esse mistério de iluminarmos as consciências, nosso comportamento, nossos trabalhos, com as tarefas, com o nosso exercício e com o nosso exemplo também, não é? Então, nós temos que nos reportarmos, num primeiro momento, todo o trabalho da doutrina espírita, de exposição, de estudo da doutrina espírita, ele deve ter por base as obras da codificação. Então, nós queremos aqui iniciarmos justamente com a questão 1019 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se jamais poderia se implantar na Terra o reinado do bem. O que os Espíritos respondem? Que o bem reinará na Terra quando todos os que habitam tiverem a predominância do bem, pois que daí, então, farão no seu exercício que reina o amor, a justiça, a felicidade e tudo aquilo que a gente está aprendendo com as lições de Jesus e com o conteúdo espírita. Então, progredindo moralmente e, dessa maneira, colaborando com as leis de Deus e, em consequência, pouco a pouco, o mal e aqueles espíritos que ainda predominam o mal acabam se afastando dessa questão. E está bem de acordo com a proposta de Jesus, né? Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. O nosso papel enquanto espírita é colaborar para que seja banido o orgulho e o egoísmo. E tem, então, no início dessa obra, a Joana nos diz o seguinte, eu vou ler aqui para não cometer nenhum erro de interpretação. Diz o seguinte, este livro é um grito, um apelo da penetração da luz à escuridão, das almas e do ambiente, objetivando contribuir com pequenas propostas psicoterapêuticas oferecidas pelo Espiritismo. O cerne desse livro é justamente isso, pequenas propostas íncitas em cada capítulo, para que assim, na interpretação do Evangelho de Jesus, o homem-luz que ainda confia em nós. E ela traz uma frase magnífica nesse início, dizendo assim, ele não desiste de nós. E faz a contrapartida. No caso de começar a pensar nele, e perseverarmos nele, revivendo a sua ética e o seu amor, não será um momento apropriado, um momento de sairmos de cima duro e efetivamente estarmos dispostos a essa modificação, a andarmos juntamente com Jesus? O que você acha? É uma boa pergunta, não é? No primeiro capítulo, Joana fala sobre o uso da palavra. Olha só que interessante. E também a ordem dos capítulos da obra seguem justamente o método de Kardec. Ela já começa nos falando com o uso da palavra. Então, diz assim, com uma palavra, nós podemos fazer muita coisa. Nós podemos levantar o ânimo de alguém, que esteja em dificuldade, iluminar uma consciência obscurecida, facilitando também a movimentação de um outro que esteja paralisado. E sempre tem aquele pensamento da gente, quando começamos a entender o que Jesus quis dizer com fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. A gente sabe do que gosta, não sabe? A gente sabe como gostaria que os outros nos tratassem. Mas nós fazemos isso para os outros, da mesma maneira no uso da palavra. Quem de nós nunca esteve em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, às vezes pensando, puxa vida, a vida está tão difícil, né? Que dia difícil, que semana difícil, que ano difícil, e chega alguém e nos diz assim, ora, deixa disso, se hoje está chovendo, amanhã vai fazer sol, confia, tem paciência, tudo isso passa, tudo isso vai passar. Aí a gente lê a frase do Chico, né? Isso também passa. Aí são as palavras que a gente muitas vezes coloca no papel, coloca nas postagens, e podemos, então, estar levantando ou também dificultando a caminhada de alguém. Para isso, nós precisamos ter também a visão otimista, e procurar colocar no nosso falar o otimismo que é característico da doutrina espírita. Depois, no outro capítulo, capítulo 2 dessa obra, ela nos fala sobre a responsabilidade espiritual. É justamente o que o Evangelho nos diz. A partir do momento que nós vamos tendo conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita, vamos entendendo, nós somos responsáveis pelo que conhecemos. Então, determinados erros de outras pessoas não cabe mais a nós. Exemplo, se estivermos para entrar no supermercado
E há uma pequena discussão na fila. Se nós entrarmos naquele sentimento e acabarmos também dizendo palavras ásperas, rudes ou difíceis para alguém, quem seria, teoricamente, o mais responsável pelo que disse? O que é espírita. Porque o que não é, não entende, não compreende, não conhece toda a questão. Então, aquele que detém o conhecimento tem mais responsabilidade. E, por isso, precisamos, então, estarmos atentos a todas essas questões, chamando a ordem no nosso pensamento e termos coerência com a disciplina e ao dever, que não basta determos o conhecimento, é um dever nosso colocarmos em prática, em exercício, que ao chegar no mundo espiritual, não vamos poder dizer que não sabíamos, que nunca vimos, que nunca entendemos. Ora, se nós aqui, imperfeitos que somos, temos esta possibilidade de gravarmos vídeos, áudios, arquivos, guardar uma pasta lá no notebook ou até em nuvem, na internet. Imagine um mundo espiritual. Então a gente chega lá e diz assim, eu não sabia. Eles vão abrir, muito provavelmente acessar um arquivo e dizer assim, mas não é você lá assistindo aquela palestra, assistindo aquele trabalho, falando sobre tudo isso, fazendo uma live sobre tudo isso, não é você lá? Então, como que você não sabia? Então, é importante essa responsabilidade espiritual. No outro capítulo, capítulo 3, ela nos fala sobre a ditadura da perversidade. E traz uma palavra que se repete no capítulo, que é para fixar o conteúdo, nos fala sobre a retidão. E o que nos diz sobre a retidão no dicionário? Qualidade de quem possui senso de integridade, de justiça, pessoa de caráter íntegro, que se comporta a favor da razão, da lei, do dever, retidão de caráter. Dicionário. E a frase, então, que destaca nesse capítulo de Joana, somente a retidão e o caráter podem responder por uma existência saudável e realmente palavra, responsabilidade espiritual no capítulo 1 e 2, e aqui, então, ela vai, poucos complementando, capítulo após capítulo, tudo o que foi abordado. Ela nos diz. É óbvio que nós não vamos ter tempo de abordar todos os capítulos, mas aqui já nos dá uma ideia do quanto esse livro pode nos ajudar também a colocar em prática tudo isso que nós já sabemos, né? Mas aos poucos vamos encontrando ferramentas cada vez melhores para nos ajudar. E passamos, então, à lei de sintonia, no capítulo 4. E ela fala sobre o revide. Ora, quando revidamos com a palavra, nós estamos sintonizando com alguma coisa negativa. Muitas vezes a gente não fala, consegue até fazer aquele exercício de manter a língua dentro da boca e não diz palavras difíceis. Mas o exercício também cabe no pensamento, pois que se não falamos, não colocamos aquilo que pensamos pela palavra articulada, mas o pensamento ficou lá, também estamos sintonizando. Também estamos, de alguma maneira, revidando. Então, a proposta dela nesse capítulo é exercitar, inclusive pelo pensamento não revide, a não violência, a resistência pacífica, pois que esses elementos eles são o alicerce sobre o qual o Senhor está construindo um mundo melhor de amanhã. Novamente, nos coloca como ferramentas. Ora, quem faz esse exercício, de alguma maneira, está colaborando no alicerce do mundo de regeneração.
enquanto ferramenta para o mundo melhor de amanhã. No capítulo 5, ela nos fala sobre o reino dos céus. Aonde fica? Onde está localizado o reino dos céus? Está em cima? Está embaixo? Está perto do Sol? Está do lado de Plutão? Está em outra galáxia? Onde está o reino dos céus? O reino dos céus está dentro do coração. É onde nós estivermos. O céu ou o inferno está onde nós estivermos. Então, o reino dos céus dentro do coração é a conquista do mais precioso tesouro da tua existência, da nossa existência. Eu lembrei aqui daquele samurai que perguntou para o mestre o que seria o céu. E qual a diferença que ele poderia explicar sobre o céu e o inferno. E o mestre olhou para ele e disse assim, mas você fica me aborrecendo com essas coisas? Você acha que eu tenho tempo para isso? Por que você não vai fazer alguma coisa e fica incomodando a gente? E o samurai, o que ele fez? Puxou a espada. No momento que ele puxou a espada, o mestre lhe disse, isso é o inferno. E aí ele se deu conta de que, como se costuma dizer, o sangue ferveu, como se isso fosse possível, mas as expressões que se utilizam, né? Perdeu a paciência, que também é outro contrassenso, ninguém perde o que não tem. Ele se deu conta do erro que estava cometendo e colocou a espada de novo na bainha. E aí o mestre disse, isto é o céu. Então, o céu ou o inferno está dentro de nós. E também está no exercício que a gente está fazendo. Tem um outro livro da Joana que se chama Seja Feliz Hoje, e que ela traz dentro de seus capítulos toda uma proposta do alcançar a felicidade relativa, tá? Que o nosso mundo comporta, mas independente do que nos ocorra. Seja o desencarne de um ser, seja falência, seja uma dificuldade orgânica, o mundo pode estar desabando. Eu tenho condições de encontrar a felicidade olhando as questões como, às vezes, necessárias à nossa evolução e o nosso aprendizado. Neste mesmo livro da Joana, tem uma expressão dela muito interessante, quando ela fala da dor. Porque a dor, às vezes, é um estopim. Falamos lá no início que a dor leva muitas pessoas à casa espírita. E realmente é um fato. Muitas pessoas chegam pela dor, não necessariamente física, às vezes a dor da pretensa perda, que a gente sabe que não é um adeus, é até breve, mas às vezes as pessoas estão com essa dor moral, com essa dor difícil, relatam que é muito pior que uma dor física, e ela traz a seguinte expressão: a dor, quando chega, espera ser bem recebida. Olha só. Mas como assim? A dor, quando chega, espera ser bem recebida. Então, quando ela chega, eu tenho que dizer assim, obrigado, pode vir, entra, a casa é sua. E está tudo bem. E ela nos fala, então, sobre a reencarnação. Ora, se a dor não foi provocada por nós nesta existência, ela há que ter origem numa existência anterior. Se ela teve origem numa existência anterior, nós nos programamos para esse momento de dificuldade que vai nos ajudar a nos reatar perante a lei, a ter, quem sabe, mais paciência, mais tolerância. Então, foi uma programação, com data marcada. Então, ela vem no dia aprazado. Então, quando ela chega, espera ser bem recebida. Por que ser bem recebida? Porque foi combinado, foi ajustado, foi acertado aquilo. Então, nessa obra, sem querer fugir nas trevas, ela justamente fala sobre isso, a possibilidade de, conscientemente, exercício do nosso raciocínio, do nosso livre-arbítrio, todo o exercício da doutrina espírita, nós termos feliz
experiência da vida, pela compreensão de todos esses fatos, de todas essas questões. Então, da mesma maneira, nós estamos ali, alicerçando o reino dos céus dentro de nós. Não apenas no conhecimento, mas no exercício também. E aonde estivermos tranquilos em relação a tudo isso, pouco a pouco, a gente vai também, digamos assim, saindo para fora do nosso comportamento, se bem que sempre haverá aquela mesma questão que ocorreu a Paulo, ele se utilizou daquela frase: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E nós, os espíritos, também temos esse conflito dentro de nós. Pois que, independente do tempo de espiritismo que tenhamos, muitas vezes a gente diz: se há tantos anos atrás eu tivesse conhecido o espiritismo antes, quantos erros eu teria evitado? Então a gente olha para trás e ao mesmo tempo olha para frente. Porque numa palestra, numa fala, num livro, a gente, puxa vida, quanta coisa ainda me falta. Então se estabelece aquele conflito entre o que eu quero ser, mas ainda não sou, que eu desejo ser, mas ainda não sou, porque ainda estou no exercício. Mas a Joana de Ângeles diz que isso é bom. Isso é muito bom, porque nós já estamos passos à frente daquele lá no passado que dizia assim: eu não quero aprender, eu não quero saber, se tivesse que fazer, eu fazia de novo e não me importa. Daí que saiu aquela expressão aqui, que não é só dos gaúchos, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não, nós podemos mudar. Todos nós podemos, utilizando esse conhecimento. E o Espiritismo nos conteia todas essas possibilidades, pouco a pouco, sem a pretensão de sermos bons agora, nesta existência, porque o nosso mundo, embora esteja se tornando um mundo de regeneração, ainda é um mundo de provas e expiações. Estamos ali, né, trabalhando um mundo de regeneração. Ainda não é um mundo de regeneração. Se nós fôssemos bons, nós estaríamos os melhores. Todos nós que estamos regenerados, ainda temos muito que aprender. Ainda temos um longo caminho de aprendizado a percorrer. Passando a outro capítulo, ela nos fala sobre a bênção do silêncio. Lá no capítulo 1 era o uso da palavra. Aqui no capítulo 6 ela nos fala sobre o silêncio, a bênção. Será que a gente sabe falar? É uma pergunta que quantas vezes, né, nos ofendem, até pelas mídias sociais, nos agridem, e muitas vezes divergentes do nosso. Será que nós conseguimos fazer o silêncio da palavra, mas do pensamento também? Que nada, bem como a questão da palavra, de nada adianta não falarmos se o pensamento está intervelindo. De nada adianta fecharmos a boca, né, se o pensamento está com dificuldade. Então, a proposta dela, a ideia central do capítulo, é o seguinte: quando seja surpreendido pelas distrações mundanas, de paradigmas relevantes, lembra-te dele e age de maneira igual a que ele conseguiu quando desconcertou o perturbador. Então, esse deve ser o nosso exercício, o nosso modo de operação: ter silêncio e procurar, então, nos lembrarmos de Jesus, perguntarmos o que faria ele, como agiria, né, pela palavra ou pelo pensamento. No capítulo 7, nos fala sobre sofrimento e amor. Muitas vezes eles andam justamente de mãos dadas, né? Esse sofrimento e amor, mas eles são termos de aprendizado da nossa existência. E justamente aquilo que nós comentamos sobre a dor quando chega, que possamos compreender a sua necessidade, que às vezes é uma professora,
que vem nos trazer uma lição ou nos oportunizar o resgate de alguma questão do passado. Então, é necessário confiar mais, orar mais. Esse é orar. Quantos minutos nós temos? 5. 5 minutos. Então, ela traz outro que nós temos um trabalho, embora, tem o capítulo 8, muitas vezes a gente não consegue identificar, mas muitas vezes, em volta de há uma linha em torno de vamos aprender no capítulo 9, que justamente aquela questão que abordamos, iluminarmos e procurar trazer aonde estivermos, e, obviamente, vamos ter, diante desse processo, é necessário manter a paciência, a verdade, a harmonia. Então, esses títulos que nós abordamos, precisamos dizer que a obra ela consta de 30 capítulos, um melhor do que o outro, e nos últimos capítulos, como nas outras obras também, Joana vai nos falar de Jesus, de nos identificarmos, de procurarmos tornar a de Jesus, e em qualquer circunstância da vida, nos posicionarmos dessa maneira. Não termos medo de errarmos, porque todos nós erramos ainda. Isso é importante. É importante também compreender que mesmo que no passado tenhamos cometido algum erro, essa culpa ela não nos aprisione, não nos deixe fixado ao solo sem a retomada da caminhada. Não é que não devemos ignorar os erros, não é isso que ela nos propõe. Ela nos propõe justamente que possamos tirar disso uma lição para não cometermos os erros novamente, mas não ficarmos cristalizados no erro que, por vezes, pode até nos impedir de avançar. É aprender com os nossos erros. O erro não pode nos prender no solo. Eu não vou fazer mais, eu não posso mais, eu não quero mais. Não, erramos, tiramos disso uma lição, levantemos e continuemos a nossa caminhada. Porque Jesus nos disse, se tivermos 10.000 quilômetros para caminhar, é necessário dar o primeiro passo. É óbvio que vamos errar ainda imperfeitos que somos, mas tenhamos, nesse momento, a serenidade de reconhecer os nossos erros, fazer um exercício de humildade, talvez até dizer esse nosso sentimento, meu Deus, cometi um erro. Me ajuda a continuar essa caminhada, a pedir perdão a quem está comigo, enfim, a envidar esforços para não cometer mais esse erro e continuar seguindo a nossa caminhada, aprendendo. Tem uma questão muito atual e a pessoa pergunta, duas pessoas conversando, uma diz para o outro, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria cometido tantos erros. E a outra pergunta, mas se você não os tivesse cometido, como você saberia que eram erros? Isso é uma proposta muito interessante, que nos ajudam a discernir, a aprender e a seguir em frente, sempre nesse caminho que Jesus nos colocou. Nós, os espíritas, não temos mais como voltar atrás. Não. Só temos uma meta, um caminho, um direcionamento. É seguir em frente. Talvez
caindo, errando, mas sempre nos levantando, tá? Jamais desistindo. Nós não temos esse direito de desistir, de deixar para outra encarnação, tá? Talvez para daqui a 8 encarnações, ou para pagar em 4, 5 encarnações. Nós não temos mais esse direito, não. A hora é agora. Esse é o nosso momento de nos comprometermos, de nós atendermos o chamado de Jesus, que nos espera e nos traz a lembrança através de todas essas obras, tudo isso que o Espiritismo nos proporciona. Era isso, meu amigo. E a gente paga com o que a gente tem, né? Não com o que a gente não tem. E se a gente acha que não temos ainda o suficiente, que vamos buscar, né? Vamos buscar o estudo, o entendimento, a compreensão, porque é aquele negócio, a nossa conta aí no armazém não é maior do que a gente pode pagar, né? Então vamos ter um pouco de paciência, até se for o caso pedir alguns prazos, mas nada de fazer em 48 encarnações, né? Eu lembro que tu sempre gosta de colocar umas animações, ou uns desenhos, ou uma frase, né, que eu achei muito legal, que é aquela: falhei, mas não se falha mais nisso. É interessante, né, essa troca aí não é metáfora, é uma adaptação, né, da frase. Temos 2 minutinhos, então é o tempo para você falar aí onde lhe encontramos, para ser nosso amigo nas redes sociais. E não conseguimos falar sobre, né, esse banner que está atrás aí de ti, mas se em 2 minutinhos tu conseguir falar das tuas redes sociais e como encontrar esse estudo aí atrás, por favor. O nosso nome é bem comum, né? Se você digitar lá Dairson no Facebook, em qualquer outro, já vai encontrar alguma coisa, as mídias sociais, também o YouTube, e algumas palestras que nós realizamos. Esse banner é do Grupo Espírita Divaldo Franco. Ele foi criado a 11 de novembro de 2018. Ele está agora, nesse ano, em novembro, fazendo 2 anos. Inclusive, o Preto, para quem não sabe, participou da comemoração do nosso primeiro aniversário, lá na Casa Obreiros do Senhor, que a Josine, o Valente, lá nos cederam gentilmente para fazer essa comemoração. Nós não temos atividades propriamente ditas ainda, porque há um processo que, às vezes, demanda algum tempo de qualificação dos seus trabalhadores. Então, por enquanto, a gente está debruçado sobre as obras básicas, sobre as obras complementares. Quando criamos o grupo, enviamos um e-mail para o Divaldo, explicando, e ele nos respondeu como no encontro também que tivemos, que nós somos muito corajosos de criar um grupo com o nome de Divaldo Franco. Mas o grupo está aí. Temos 10 segundinhos, é o tempo de te agradecer e vamos voltar para uma próxima. Beijo, Rejane, querida, lá de Capão, que apareceu por aqui, Érica, Luiz e todos os amigos. Valeu, Dairson, até a próxima. Uma boa noite, muito